Nós acabamos de aplaudir a palavra de Deus, como é costume fazermos. A palavra de Deus, ela sempre merece aplauso, porque é palavra de Deus e porque tem ensinamentos corretivos, ela ilumina a nossa vida. Entretanto, aplaudir um texto como o que foi proclamado agora, aliás, todos eles, recai sobre nós uma responsabilidade, recai sobre nós que nós dissemos a esta palavra a responsabilidade de vivê-la. E os ensinamentos de hoje, eles são difíceis, eles são duros. Foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Nós aplaudimos essa palavra. E como é que vai ser daqui por diante? Como é que vai ser os nossos enfrentamentos, talvez, logo ao sairmos da Santa Missa? Nós vamos continuar o nosso dia a dia, porém eu faço uma ressalva. Eu duvido que aqui, dentre todos que estamos, alguém possa dizer, eu tenho um inimigo. Eu acho que não. E não creio que esteja errando. Talvez nós tenhamos pessoas que não gostem muito do nosso jeito. Talvez a gente tenha alguma pessoa que nos fez sim algum desaforo, que até mesmo nos lesou. Mas esse inimigo que a gente está acostumado, né? Ver em filmes, inimigo mortal, graças a Deus, eu digo sem medo de errar, isso nós não temos. Se nós não temos um inimigo dessa forma, e temos pequenas pendências talvez, por que então não vamos resolvê-las? Olhe, hoje nós temos duas palavras sérias. Na primeira leitura do livro do Levítico, nós temos a ordem: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não é opcional. Se você quiser, talvez, não, é uma ordem de Deus expressa: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. E Jesus termina o evangelho de hoje, o texto de hoje, dizendo: portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Temos as duas palavrinhas que deverão nos acompanhar: santidade e perfeição. Santidade e perfeição. E talvez santidade ou ser santo esteja muito ligado ao que a gente vê nas nossas igrejas, as imagens. A imagem do padroeiro, e a gente olha e diz, ser santo, isso foi São Sebastião, a Santa Teresinha, isso não é para mim.
Deus não nos daria uma ordem se essa ordem fosse-nos impossível. Deus não daria uma ordem para nós impossível. O problema está que às vezes a gente faz igual criança, adolescente, que a mãe põe a comida na mesa, fala, eu não vou comer isso aqui não. Por que não? Porque eu não gosto. Mas você já provou? Não. Como que não gosta de uma coisa que nunca provou? Ou então, a gente vive naquela expressão muito nossa. Como é que vai? Tudo bem? Aí eu vou indo, mais ou menos. Como é que está teu casamento? Mais ou menos. E o teu emprego? Mais ou menos. E a missa que você reza, padre? Ah, mais ou menos. E a gente passa a vida no mais ou menos. Você está no caminho da santidade? Mais ou menos. Será que se eu perguntar para uma dona de casa, para uma arrumadeira, escuta, você limpou a casa hoje? Ela vai dizer mais ou menos. Perguntar para alguma das senhoras que fez aquele almoço caprichado, foi caprichado, não foi? Eu fiz mais ou menos. Eu quis sacanear todo mundo hoje, eu fiz mais ou menos. Não existe o mais ou menos. Como diz aquele refrão, aquela música, ou santos ou nada. Ou santos ou nada. Até porque a segunda leitura de hoje traz algo que a gente precisa levar em conta. E levando-se em conta o que está na segunda leitura de hoje, talvez a gente leve um susto. Olha o que está escrito aqui. Acaso, por acaso, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Eu tenho uma ajuda muito grande. Eu tenho Deus como residente em mim. O mesmo acontece com você. E não é de hoje isso, hein? Ah, começou no dia do meu batismo. Nada. Vai ler os profetas, vai ler o profeta Isaías. Antes da fundação do mundo, eu já pensava em você. Eu já te amava. E olhe, Deus é tão verdadeiro na sua palavra, que não existe ninguém nesse mundo, não existiu e não vai existir. E olha que existe a modernidade para comprovar. Não se encontrou até hoje nenhuma digital igual. É ou não é obra de Deus? Fomos ou não fomos pensados por Ele? Não existe. Gêmeos univitelíneos, aquele um que quando nasce, bom, esse nasceu primeiro, vai ser o Zé. Esse daqui que nasceu segundo, vai ser o João. Então escreve no esparadrapo e gruda na testa, Zé e João, porque senão a gente vai confundir, são muito iguais. As digitais deles não são iguais. O temperamento deles não serão iguais nunca. Um é um, outro é outro. Até hoje não houve duas pessoas iguais nesse mundo. Mas em todas elas, o Espírito de Deus fez morada. Quando a gente entra na capela do Santíssimo, que respeito a gente tem, não é? Porque ali está Jesus no sacrário. Mas esta palavra está dizendo que quando eu comungo, e nós vamos fazê-lo daqui a pouco, nós estamos pondo Jesus dentro de nós. Nós estamos nos tornando sacrários, reforçando esta palavra. Jesus
em nós. E se a gente tem tanto respeito com o Jesus lá na capela do Santíssimo, qual é o respeito que não devemos ter uns com os outros? Daí a gente começa a compreender a palavra de hoje. Perdoe. Deixa para lá. E aí a gente consegue entender melhor ainda o chamado, o pedido, a ordem de Deus. Sede santos, sede perfeito. Não é mais ou menos, não podemos ser mais ou menos. Mas é difícil, eu faço propósitos, eu não consigo, eu caio, eu levanto, eu torno a cair. O salmo de hoje diz assim para nós: pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e proteção. O salmo ainda diz: o Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Esse é o nosso Deus. É um Deus amoroso, que sabe nos levantar das quedas, porque Ele nos quer rumo à santidade sempre. Esse é o perfil do coração de Deus. Esse deve ser o perfil do nosso coração. Então, a santidade e a perfeição não são impossíveis, a não ser que a gente diga como criança enjoada: isso não é para mim. Mas não se esqueça, há uma ordem de um Deus amoroso, um Deus compassivo, um Deus que ama, um Deus que foi capaz de, no seu Filho Jesus, dar a própria vida. Não vamos nos esquecer para essa semana: santidade e perfeição. E Santa Teresinha, ela deixou nos seus escritos a chamada pequena via, ou a via mais curta para a santidade. Que em uma ocasião, na celebração de uma missa para crianças, num dia em que celebrávamos todos os santos, eu perguntei para as crianças: como é que a gente faz para ser santo? Ainda eu disse: para virar santo, para as crianças. E um menininho disse assim, possivelmente naquele momento Santa Teresinha soprou no seu ouvido. Ele disse assim: é fácil. Olhe bem, é fácil. E completou: é só fazer tudo certinho. Pronto. Não é fácil? Quer ser santo? Faça tudo certinho. Não faça pela metade, ou como nós costumamos dizer a toda hora, mais ou menos. Isso é coisa de ameba. Ameba sem espinha dorsal. Um horror. Jesus nos quer inteiros. Não porcaria. Forte, rigoroso, aceitando os desafios. Mas vamos utilizar nessa semana, em tudo que fizermos, a perfeição, a santidade. Eu faço tudo olhando no outro, que como a mim, é templo do Espírito Santo. Deus mora ali como mora aqui. Então, se eu tenho tanto respeito ali com o Santíssimo, que dirá com aqueles que estão à minha volta? Que dirá com aqueles que eu encontrar? Ou santos ou nada.